Bem, gente, eu trago, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite. E a pergunta é: qual a distância percorrida pela bola de futebol? Então nós temos aqui a altura, né, que é representada aqui pelo cateto oposto. Aqui nós temos um cateto adjacente e aqui vamos dizer aqui uma hipotenusa, certo? Essa altura aqui nós temos 60 centímetros, aqui nós temos 25 centímetros daqui até aqui, e daqui até aqui nós temos aqui uma medida prontamente de 2 metros, certo? A bola ela parte daqui, segue a sua trajetória, chega até aqui e sequencia até o final da trajetória, né? Que aqui fecha aqui, ó, daqui até aqui 2 metros. Então a pergunta é: qual a distância percorrida pela bola de futebol? Nós só em olhar nós já sabemos que trata-se de um teorema de Pitágoras. Como é que nós fazemos? Olhem, h ao quadrado é igual a essa distância daqui até aqui, ó, desse catetozinho, ó, esse cateto adjacente dá 25 centímetros. Vamos lá, 25 centímetros ao quadrado, mais o cateto oposto aqui, ó, que dá 60 ao quadrado, aqui é o h ao quadrado, tudo ao quadrado, e aqui nós vamos 25 ao quadrado. Quanto é 25 ao quadrado, gente? 25 ao quadrado, né, é 25 vezes 25, que vai dar quanto? 625. Mais 60 ao quadrado. Quando tem ao quadrado, significa que é esse número duas vezes. Sempre na potenciação, quando tiver esses números em cima, é potenciação. É esse valor que é multiplicado por ele mesmo, duas vezes. Se tivesse 3, seria 3 vezes. 60 ao quadrado é 60 vezes 60, que vai dar 3.600. Se nós fizermos uma somatória de 6.025 mais 3.600, vai dar um total de 3.600 mais 600, dá 4.200 mais 25, 4.225. Ou seja, 3.600 mais 625 vai dar 4.225. Então é esse valor aqui que nós temos. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu coloco esse H, esse valor que é elevado ao quadrado aqui, ó, eu coloco aqui, ó, o radical substituindo. Eu jogo isso aqui dentro desse radical. Nós temos aí a raiz quadrada de 2025. Então, gente, qual é a raiz quadrada? Desculpe, 2025 não, a raiz quadrada de 4.225. Então, gente, qual a raiz quadrada de 4.225? Ah, não sei dizer. Então, para descobrir qual a raiz quadrada de 4.225, nós temos prontamente de realizar o MEMC. Percebeu que em outros vídeos eu falei que na operação da matemática nós temos que ter noção das 4 operações. Se o aluno não tem noção das 4 operações, fica difícil ele desenvolver qualquer assunto, não, porque tudo depende das 4 operações. Aqui mais uma operação, olha. Fizemos uma adição, realizamos uma adição. E agora vamos realizar uma divisão. Vamos simplificar. 4.225 eu posso simplificar por 2? Não. Para simplificar por 2, tinha que ser par. Não é par. Posso simplificar por 3? O somatório dele tem que ser divisível por 3. Vamos ver? 4 mais 2, 6. Mais 2, 8. Mais 5, 13. 13 eu posso simplificar, é múltiplo de 3? 3, 6, 9, 12 não dá, ainda sobra 1. Então, na verdade, o número 13 é um número primo. O número primo só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Mas pode ser por 5, finalizou em 5. 4.225 dividido por 4.225 dividido por 5. 4 eu não posso, né? 42 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40 para 42, 2. Baixa o 2. 22 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20 para 22, 2. Baixa o 5. 25 por 5 dá 5, 5 vezes 5, 25 para 25, nada. Então eu tenho 845. Ou seja, 4.225 dividido por 5 vai dar 845. Pode ser por 2, tinha que ser par. Pode ser por 3, vamos contar. 8 mais 4, 12, mais 5, 17. Mais uma vez, trata-se de um número primo. Primo é um número que só pode ser divisível por ele ou por 1 ou por ele mesmo. Então 17 só pode ser divisível por 1. 17 dividido por 1
que dá 17, e 17 dividido por 17, que vai dar 1. Então, pode ser por 5. Mais uma vez eu faço a velha conta, 845 dividido por 5. 8, tem 8 maçãs, quero dividir para 5 pessoas. Dá uma maçã para cada e sobra 3. Vou baixar o 4. 34 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 34, 4. Vou baixar o 5. 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45 para 45, nada. Então, 845 dividido por 5 vai dar 169 ou 169. Podemos utilizar 2 para simplificar? Não. Temos o número ímpar. Podemos utilizar o 3, só é somar. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. Múltiplo de 3 não é. Não pode ser por 2, porque 3, 6, 9, 12, 15 não entra. Posso apenas fazer uma divisão por 5 não pode, por 7 não pode, por 11 não pode. Apenas o número que é possível é o número 13. 169 dividido por 13, gente, vai dar, olha, 13. Quer ver? 169. Pode ser por 7. 16 por 7 dá 1, dá 2. 2 vezes 7, 14. 16. 29 por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Para 29, 1. Não é possível. Certo? Eu posso, pode ser por 9. 169 por 9. Dá 1, sobra 7. Eu tenho 9 por 9, 81. 9 vezes 8. 72 sobra 7. Tem sobra. Não é possível. Certo? A pergunta é, pode ser por 11? Dá 1 sobre o 5. 59 por 11 vai dar 5. 5 vezes 11, 55, sobra 4. Não é possível. Mas pode ser por 13. 169 por 13. Vai dar 1, sobra 3. 39. 13 vezes 3. 3 vezes 3, 9 para 9, nada. 3 vezes 1, 3 para 3, nada. Então vai dar 13. Certo, gente? Então nós temos aqui, ó, 13 dividido por 13 aqui no MMC, ó, 13 dividido por 13. Por que só por 13? Porque 13 é um número primo. Primo só divide por 1 por ele mesmo. 13 por 13 vai dar 1. Finaliza a conta. Então aqui nós temos aqui no MMC, ó, lembre-se sempre, pai e a mãe geram o quê? Um filho. Vocês notaram que o filho sempre é parecido com o pai e com a mãe? O pai e a mãe, olha, vai gerar um filho. E o filho é parecido com o pai e com a mãe. Certo? E aí eu faço 5 vezes 13, quanto é, gente? 5 vezes 3, 15, a 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então nós temos aí, sabemos que a raiz aqui, ó, quanto é a raiz quadrada aqui, ó, de 4.226. O espaço aqui faltou um pouco, né? O espaço faltou, então nós vamos utilizar aqui o pulo no gato, certo? O quadro aqui é pequeno, e aqui o que é que nós vamos fazer? A raiz quadrada de 4.226 prontamente é quanto? É 65, por ter que 13 vezes 5, 5 vezes 3, 15 é 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 65. Certo? E a pergunta é, qual a distância percorrida pela bola? O que é que eu sei? Eu sei que essa distância daqui até aqui já dá o quê? 65. Mas eu tenho 2 metros. 2 metros, gente, já que as medidas aqui encontram-se em centímetros, eu tenho que transformar em centímetro. Cada metro tem 100 centímetros, 2 metros equivale a 200 centímetros. Então, o que é que nós temos? Ou seja, então só é somar 65 mais 200, 260 centímetros. Perceberam bem? Então, qual a distância percorrida pela bola de futebol? A distância percorrida pela bola de futebol é 265 centímetros. Já que a bola sai daqui, ela vem aqui até aqui, ela faz um percurso de 65 centímetros,
E daqui até aqui ela faz outro percurso de 2 metros, que transformado em centímetros é 200 centímetros. Quando nós trabalhamos com centímetros, todas as outras medidas têm que ser transformadas em centímetros. Se fosse milímetros aqui, tudo seria transformado em milímetros. Mas quando é centímetros, o restante da minha medida tem que ser transformada para que eu possa colocar o resultado. Perceberam? Qual a distância percorrida pela bola? H ao quadrado igual a 25 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 25 ao quadrado equivale a 625. 3.600 equivale a 60 ao quadrado, né? Que é essa medida aqui da altura, o cateto oposto. 60 vezes 60, 3.600. Somamos 3.600 mais 625, deu total de 4.225. Extraímos aí a raiz quadrada de 4.225, a raiz quadrada de 4.225 prontamente é 65. Foi que nós encontramos. E aí nós fizemos ali o somatório, né? A altura 65 mais 2 metros, que é o percurso que a bola faz daqui até aqui, dando um total de 265 centímetros. Então a resposta é: qual a distância percorrida pela bola de futebol? A distância percorrida pela bola de futebol é de 265 centímetros. Então percebemos aí um teorema de Pitágoras, uma questão bastante interessante, e observamos assim o trajeto de uma bola, né? Uma brincadeirinha utilizando assim o teorema de Pitágoras. Bem, gente, hoje, aproveitando para finalizar, hoje eu falo sobre, hoje 15 de outubro foi decretado o dia do professor. O que representa esse dia do professor? O que é 15 de outubro? Na verdade, 15 de outubro é um dia qualquer. Poderia ser 16 de outubro, poderia ser 2 de maio, poderia ser 17 de novembro, poderia ser 22 de dezembro, ou poderia ser dia nenhum, né? Mas o que é que representa a palavra professor? Professor talvez pudesse até do jeito que, em decorrência de tanta valorização que o professor tem, talvez não tivesse dia nenhum, né? Mas resolveram dar um dia para o professor. O que nós estamos falando aqui não é o dia 15 de outubro, porque o dia em si é um dia como outro qualquer. O dia, na verdade, é um dia de 1440 minutos, é um dia também de 86.400 segundos, é um dia de 24 horas, é um dia como outro qualquer. Agora, o que é que representa a questão aqui importante? O que é que representa o professor, né? Ou seja, não é o dia em si, mas o que é que representa o professor? É como se dissesse assim: pelo menos resolveram colocar um dia para o professor, já que ele é tão esquecido, né? Na verdade, ele não tem dia, não tem manhã, não tem tarde, não tem noite. Nessa pandemia, o professor praticamente ele trabalhou 24 horas. Muitas vezes o professor acordava, como foi o meu caso, 2 horas da manhã, os meninos perceberam que eu estava com o celular ligado, perceberam que eu estava online. 2 horas da manhã eu estava respondendo perguntas do aluno, né? Então, é um professor manhã, tarde e noite, diurno, vespertino e noturno. O professor é assim, certo? Agora, esse dia, né, que foi colocado, o dia do professor, ou não dia, que também poderia também não existir, ou a valorização, ou a não valorização, ou a importância ou a não importância, né? Esse dia me faz lembrar uma coisa importante. Eu conversando com uma professora, e ela me fez um seguinte relato, né? Eu estou colocando isso porque eu relacionei hoje, eu estava assistindo o jornal e tudo falou: professor, parabéns, professor, parabéns. Alguns professores se queixando que já tem 7 anos que não recebe aumento, outros falando sobre a desvalorização, outros falando que no período de pandemia agora teve que tirar xerox do próprio bolso, que não teve apoio dos nossos representantes e assim por diante. E outro representante está dizendo, né, um certo estado aí, uma certa prefeitura comentou que deu todo apoio, mandou todo o material e assim por diante.
Mas aí o repórter entendeu tudo a manobra. Aí me fez lembrar, eu conversando com uma professora, e ela fez o seguinte relato, ela comentou que se ela morresse hoje e tivesse a oportunidade de voltar, e aí ela fosse perguntada qual profissão ela seguiria, né? Se ela fosse perguntada e ao retornar, se ela morresse e ela tivesse a oportunidade de voltar. E aí quando ela retornasse, alguém perguntasse assim, qual profissão você deseja seguir? Ela disse que prontamente responderia professora, né? Apesar dos perrengues, apesar dos baixos salários, apesar do desinteresse de alguns alunos, né? Apesar da falta de expectativa dos nossos representantes com os professores, da valorização e assim por diante. Mas ela prossegue, ela diz que só ela saber que ela conseguiu impactar na vida de alguns alunos, ela se sente gratificada. Imaginou a expressão? Mesmo sabendo dos baixos salários, mas ela diz só ela saber que ela conseguiu impactar a vida de alguns alunos, ela se sente gratificada. Aí no final ela conta que teve uma aluna, né, que ela ficou sabendo que ele apostou, a menina fez a postagem que estava formando em psicologia, formou em psicologia e acabou de conseguir um emprego para trabalhar na área. Ela ficou tão feliz que ela parabenizou a menina, e a menina, como resposta, ela disse que essa professora realmente contribuiu, teve uma grande contribuição na vida dela, que hoje ela é o que é, ela se tornou o que tornou, né? Ela se tornou, seja em outras palavras, uma psicóloga, né? Ela conseguiu ascender na vida em decorrência, uma das grandes colaboradoras para que isso ocorresse foi essa professora. Então ela se sentiu bastante gratificada. Aí me veio a lembrança das palavras de um professor que eu vi alguns anos atrás. Ele me disse assim, olha, a profissão de professor é um verdadeiro sacerdócio. Apesar de baixos salários, apesar dessa profissão ser esquecida pelos nossos representantes, o amor daqueles que escolhem essa profissão é enorme. É um verdadeiro sacerdócio. Hoje eu tenho certeza de que é um verdadeiro sacerdócio. É a profissão mãe de todas. Apesar que muitos acham que o professor ganha muito bem, né? O que o professor ganha é pouquinho. Na verdade, o maior salário do mundo, não só do Brasil, deveria ser o do professor, porque o professor é que forma todas as profissões. O médico, o advogado, o juiz, tudo vem do professor, né? Você se tornou médico, você precisou do professor, um advogado, professor, mas quem ganha menos, né? Mas o professor continua empolgado ao ponto da professora falar que se morresse e retornasse e perguntasse a ela, ela voltaria a ser professora, mesmo sabendo que ia ganhar pouco. É o verdadeiro sacerdócio. E aí me faz lembrar as palavras que eu vi de um professor há alguns anos atrás, que ele estava corretamente correto. Aí me veio à minha mente, né? Já imaginou entrar em um consultório médico e lá no consultório o médico que vai me atender ou que está ali, ao chegar eu me bato e esse médico foi um ex-aluno? Que emoção, né? Já imaginou esse médico ser um ex-aluno? Aí eu fico às vezes imaginando isso. E aí, lembrando, passou o tempo, eu fui a um consultório ao oftalmologista, e quando ele descobriu que eu era professor, né, que ele perguntou ao professor, perguntou qual matéria, eu disse professor. Ele disse, não suporto essa matéria, perdi um ano na escola por causa de matemática. E aí ele conta que sua ex-professora, que ele reprovou, hoje é sua paciente. E o resultado é que os dois são amigos. Diz que um belo dia ela chegou, foi o meu sonho, né? Ela chegou, e aí quando ela entrou, ela se bate lá com o ex-aluno dela, hoje médico. E aí ele disse que quando ele olhou para aquela senhora, que ele bateu os olhos, ele reconheceu logo sua ex-professora que ele reprovou lá no Colégio Central. Imagine, no passado, talvez esse médico como aluno também ficou com muita raiva da professora, ficou muito chateado, aborrecido porque foi reprovada por aquela professora. Achou talvez ela perversa, malvada, mas ela estava pensando no bem dele, né?
para que ele se aprimorasse mais e no próximo ano ele conseguisse ser aprovado. O interessante é que hoje, além da professora e esse médico, hoje eles são, ela é paciente dele, hoje ele é um médico dela e hoje os dois são amigos. Um frequenta a casa do outro. Perceberam bem? Que história bonita, né? Que bom professor. Realmente, parabéns pelo serviço que você presta, pelo seu sacerdócio, pela sua dedicação, pela escolha que você fez ou que faz o dia a dia, apesar dos baixos salários, por muitas vezes investir do seu próprio bolso na área da educação. Apesar de você ser esquecido pelos nossos representantes, vocês são verdadeiros heróis. Parabéns por você conseguir impactar na vida de outros. Um futuro melhor, um futuro de esperança. Obrigado por vocês existirem, né? O dia 15 de outubro que eles utilizam, que inventaram para colocar a homenagem ao professor, é bastante pequeno. É muito pequeno, comparado com a grandeza, com o trabalho que vocês realmente honram, que vocês conseguem assim produzir com um grande número de alunos, que vocês conseguem assim impactar na vida desses alunos. E com o maravilhoso serviço que vocês conseguem fazer, realizar para a nação, né? Apesar de não serem reconhecidos. Hoje muitos que são médicos, advogados, juízes, passou pela mão de vocês. Brigadão, brigadão, vocês merecem e vocês realmente merecem, né, todo esse mérito pelo sacerdócio que vocês executam. Brigadão, professores. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se você gostou do vídeo, deixe seus likes, deixe seus comentários e compartilhe para os amigos. Tá ok? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.